O choro do A Rádio Mundial apresenta programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com o sacerdote Alexandre Comino. Olá, ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui com o programa Umbanda Linda, esse programa que vai ao ar todos os domingos às 14h30 aqui na Rádio Mundial FM 95,7 para falar sobre algumas questões da Umbanda. Umbanda é uma religião brasileira, fundada por um brasileiro, Zélio Fernandino de Moraes, que no dia 15 de novembro de 1908, com 17 anos de idade, incorpora um espírito que dá o nome de Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas anuncia que vem para trazer uma nova religião espiritualista e mediúnica, uma religião onde, com quem sabe mais, nós aprendemos, a quem sabe menos, nós ensinamos. Ele define a Umbanda como a manifestação do espírito para a prática da caridade. Umbanda é uma religião brasileira que é a cara do Brasil. O Brasil, que é o resultado do encontro de diversas culturas. A cultura afro, a cultura indígena, a cultura europeia em suas mais variadas expressões religiosas, como as influências cristãs, que vêm do catolicismo, a influência do espiritismo, a influência da cultura nativa, a influência das diversas culturas indígenas, das diversas culturas e religiões e espiritualidades afros, e mais tardiamente com o encontro de uma cultura e de uma espiritualidade oriental também. Tudo isso acontece no Brasil. A Umbanda é o espelho, aonde se reverenciam santos e orixás, entidades, espíritos e ancestrais, aonde se exalta e coloca no altar a figura do preto velho, da preta velha, do caboclo, da cabocla, da criança. Portanto, a figura do ancião, do adulto, da criança, a figura do baiano, do boiadeiro, do marinheiro, de Exu, de Pombagira, do malandro, a Umbanda que reza para Oxalá, Oxum, Oxós, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá. Umbanda que reza para Logunã, para Oxumaré, para Obá, para Iansã, para Egunitá, Oroiná, Nanaburoquê, Omulu, Ossain, Orumilá. Umbanda que reza a Cristo, aos santos, Jesus, Maria, José, que reza para São Jorge, para São Jerônimo, para Santa Bárbara, para Santa Sara. Umbanda, 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 que faz da nossa vida algo muito melhor para nós e para todos que nos cercam. Aqui na Rádio Mundial, por meio do programa Umbanda Linda, a gente vem recebendo irmãos, médiuns, sacerdotes e dirigentes que vêm para nos falar um pouquinho da sua experiência, da sua vida. E hoje estou aqui com o meu querido irmão médium, sacerdote, dirigente espiritual, PH Alves, responsável pelo Templo Escola Arqueiros do Flecha Dourada. É isso, PH? É isso mesmo, o Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada. Muito bem, aonde fica o Templo de Umbanda Arqueiros do Flecha Dourada? Fica onde? O Templo Arqueiros do Flecha Dourada está situado na zona norte de São Paulo, em Santana, na Voluntários da Pátria. Todo mundo conhece aqui em São Paulo a Rua Voluntários da Pátria. Se você passou pela Zona Norte, se você já ouviu falar de metrô Santana, você conhece a Voluntários da Pátria. E o PH está ali na Voluntários da Pátria realizando um trabalho espiritual, um trabalho de Umbanda, um trabalho mediúnico, e onde também há o estudo. Ou seja, hoje, boa parte dos templos de Umbanda, além do trabalho caritativo, além do trabalho espiritual de passe, de consulta, boa parte dos templos de Umbanda também tem o desenvolvimento mediúnico, o estudo da teologia, da magia e outras práticas, não é, PH? O que tem hoje no Arqueiros do Flecha Dourada? O mais importante, o foco que a gente está ali dentro do nosso estudo é o desenvolvimento mediúnico, que para mim, na minha opinião, é algo muito importante para o desenvolver de qualquer umbandista
que venha a querer entender sua espiritualidade. Mas além disso, a gente sempre vem com o foco de trazer sempre algum material novo, algum estudo novo dentro da espiritualidade. Então a gente trabalha bastante alguma coisa relacionada ao xamanismo. Hoje ao meu lado eu tenho a minha esposa que trabalha bastante a correlação do Tantra, que é esse autoconhecimento com relação a certas energias que muitas vezes reprimimos dentro de nós. O Tantra é uma tradição hindu muito antiga, né, meu irmão? Que trabalha questões que em outra, quase que outra era, né? Que em outras épocas, no passado, muita coisa que foi considerado natural acabou se tornando antinatural, não é? Então, eu reconheço e reverencio todo o trabalho que visa de alguma maneira nos libertar de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos amarra. De certa forma, a Umbanda também vai ao encontro de tudo isso que é tão ancestral, que é tão visceral. Afinal de contas, muitas das coisas que a gente faz na Umbanda são práticas milenares e ancestrais, como a própria prática da incorporação, né, que lida tão bem com esses aspectos pertinentes à afetividade, tão bem trabalhados com Pombagira, com Exu. A Umbanda, eu costumo dizer muito isso, vem graças ao estudo que eu tive com você durante todo esse tempo que eu estive presente no Colégio Pena Branca. Fica muito claro que a Umbanda é algo que faz você ter uma consciência de quem é você. Então, visando já pensar de uma maneira em que nós devemos entender a nossa espiritualidade, o que existe dentro de nossa espiritualidade que é travado através de uma sociedade que já te impõe regras e você deixa de ser quem você é por essência. Então, a Umbanda, a gente pode até especificar isso em linhas de trabalho como Exu e Pombagira, que são entidades, são guias que vêm trabalhar as nossas sombras para libertar muito desses problemas que a gente tem. Às vezes as pessoas estão querendo resolver de forma espiritual questões que são emocionais, não é? Muitas das vezes são emocionais e muitas das nossas travas de como lidar consigo mesmo vem de traumas emocionais que vêm desde criança até mesmo antes, né? Ninguém cresce sem dor, não é, meu irmão? Então todos nós carregamos as nossas dores, todos nós carregamos as nossas lembranças e muita coisa está lá no inconsciente para ser resolvido, né? Exato. PH Alves, PH porque é Rafael com PH, então se convencionou chamá-lo de PH. O PH, esse meu irmão que está aqui do lado, é também meu filho espiritual. O PH fez desenvolvimento mediúnico no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca. Ali ele se desenvolveu, ali ele começou a ter as primeiras manifestações de incorporação. Ali, junto da corrente do Colégio Pena Branca, o PH trabalhou durante alguns anos junto comigo, fez todos os cursos que a gente coloca como importante, o desenvolvimento mediúnico, os cursos de magia divina, fez e concluiu o curso de sacerdócio de Umbanda até o momento que ele recebeu do Caboclo Flecha Dourada a missão para abrir a sua casa, o seu templo, o seu trabalho. Mas muito antes do PH me conhecer e muito antes do PH adentrar a Umbanda pelo Colégio Pena Branca, o PH já tinha um trabalho de estudo místico, esotérico, ocultista, magístico, que foi o momento que nós nos encontramos. Meu primeiro contato com o PH se deu porque ele já tinha esse trabalho antigo com um podcast, que é o trabalho dos adeptos, como o podcast, como chamava? Conversa entre Adeptos. E eu fui um convidado do podcast Conversa Entre Adeptos e foi ali que a gente se conheceu, né, PH? Foi 2012. E eu me lembro bem, eu me lembro onde eu estava, eu morava ali perto do aeroporto. Sim. E a gente fez um ao vivo via Skype, né? Skype, tava eu, você e mais 2 rapazes que participavam do podcast. Exato. A gente falou sobre magia, mística, esoterismo, sobre Falamos, Umbanda. Exato, aquele ano, se eu não me engano, vocês estavam lançando no Umbanda EAD o Teologia gravado com a nova versão, né? Não a atual de agora, mas naquele ano, acho que, se eu não me engano, acho que era um novo modelo já. Foi, eu comecei no EAD em 2011,
2011 que eu comecei no EAD. A gente estava gravando. A gente já tinha ministrado um curso de Exu e estava começando a ministrar provavelmente a teologia Isso. de Umbanda. Eu acredito Exato. que é isso. E o tema do podcast foi justamente falar sobre esse novo Sobre a curso, teologia. Exatamente. Incrível. Você já havia feito muitos podcasts antes desse, né? Como foi essa experiência? De onde veio esse interesse de fazer podcast? Porque não era só... Umbanda estava chegando ali naquele momento, né? Havia um estudo de magia, de esoterismo, de mística. Eu comecei a estudar a magia e o ocultismo, o esoterismo, com o intuito de me libertar de uns problemas pessoais relacionados à espiritualidade que eu tinha. Cheguei num momento em que existia uma confusão entre o que eu deveria seguir espiritualmente ou não dentro de mim. E eu digo até que teve um mini tempo em que eu me considerava até um ateu, porque eu não queria acreditar em nada. E o mais difícil era não querer acreditar em nada vivendo dentro de uma família espiritualizada, né? Minha avó trabalhando muito com a própria Umbanda, não dentro de terreiro, mas dentro de casa. E muitos dos meus tios e tias já frequentavam e faziam trabalhos espirituais. Então eu via aquilo desde pequeno. Então como eu poderia ter algo questionando dentro de mim? Como eu te disse, era um processo muito pessoal meu, e eu queria buscar respostas que dentro de religiões, até então a Umbanda não fazia parte de mim, eu vivia e via a Umbanda, mas isso não fazia parte de mim ainda, e outras religiões batiam de frente com esses conceitos que para mim não fazia muito sentido. Cada um defendia um Deus, falava que era a maneira correta de seguir, era da maneira que eram criados e ditas as regras daquele local. Então isso para mim não fazia sentido. Para você seguir como alguém religioso, você tem que seguir exatamente aquelas regras, e isso me prendia muito, me podava muito, e eu me sentia muito incomodado com isso. Então eu queria buscar algo que fosse fora disso, e a magia, o ocultismo me libertou nesse sentido. E eu queria compartilhar isso com alguém. E um dos livros que eu li que me deixou muito com muita vontade de estudar mais magia era O Caminho do Adepto, do Franz Bardon. O nome Caminho do Adepto foi daí que surgiu o Adeptos, né? Que foi um livro que mexeu comigo. Para quem não conhece esse livro, tem muitas práticas espirituais ali, magísticas, que faz você ter uma noção de ter uma consciência um pouco maior sobre isso. E eu falei, vou adaptar esse Adeptos para mim, porque foi um livro que mexeu comigo. Então eu criei o Diário do Adepto, que era um blog onde eu compartilhava minhas experiências, e a partir do blog começou a vir pessoas que se interessavam pelo assunto, dentre elas veio as pessoas que foi convidada para fazer os podcasts junto comigo, e a gente achou melhor, falou, hoje em dia, naquele momento, né, naquela época, o momento era um podcast, era muito bem-vindo. Além do blog e do texto, o podcast que era uma maneira de você gravar uma conversa, de maneira que fosse mais acessível para a pessoa, que era só fazer download e acabou, não precisa fazer mais nada. A gente resolveu fazer isso. Então, o que era um diário se tornou uma conversa. E o nome se manteve, o Adepto. Então, conversa entre adeptos. E o Adeptos, né? Adeptos do latim é aquele que é o aprendiz, não é isso? Então, nós somos eternos aprendizes. Então, na minha opinião, era isso. A gente tinha que se aprender com todos. Olha só que coincidência, né? Que vinha ao encontro do quê? Do que o próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas dizia, né? Aprender com aqueles que sabem mais, ensinar aqueles que sabem menos. Adepto é o aprendiz. Então, a gente sempre está aprendendo. Então, de uma forma indireta, eu já estava meio que caminhando dentro desse sentido de aprender e ensinar. E foi daí que surgiu a ideia do podcast, então, de levar mais, acessar mais pessoas que quisessem aprender algo sobre a magia. Aproveitando esse gancho, a magia ainda me mostrou ter esse caminho, uma consciência, porém eu ainda sentia a necessidade, também uma falta de aplicar isso pro próximo. Aí surgiu a Umbanda. Porque o trabalho do estudo da magia muitas vezes é um trabalho solitário, né? Exato. De um caminho que em raras vezes você encontra de fato uma comunidade, e mais ainda uma comunidade que queira, né, ir ao encontro do outro. Havia muito a famosa colocação, né, que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? E aí na Umbanda
a gente tem uma relação totalmente oposta do ponto de vista do relacionamento. A Umbanda, ela é muito acolhedora, né? Exato. Ela tem um calor humano muito grande, né? E como foi esse contato com a Umbanda, meu irmão? O primeiro contato com a Umbanda, assim, de você adentrar um terreiro, foi comigo mesmo, é isso? O primeiro contato de Umbanda em Gira, né, em que eu participei como consulente, foi num terreiro que existia ali na Armênia. E foi lá que eu vi, foi uma gira de Exu, já comentei isso com vocês uma vez. E numa gira de Exu, o pessoal saudava Laro Exu, Exu e Mojubá, mas eu entendia Laro Exu, Exu é bom demais. E eu falei, nossa, esse negócio é muito louco. Porque já existia aquela, né, toda aquela concepção em volta de Exu, que Exu era uma entidade perigosa, uma entidade má, que não sei o quê. E eu vi isso de outras pessoas. E a primeira gira que eu vou participar é logo uma gira de Exu, então já fiquei meio que com o pé atrás. E quando eu adentro ao terreiro, eu começo a ouvir que Exu é bom demais. Exu é bom demais. Eu falo, acho que tinha uma concepção errada sobre isso. E realmente foi encantador, né? Ver os Exus e as pombagiras trabalhando naquele momento. E um dos Exus, eu lembro até hoje o nome dele, que era o seu Tranca-Rua, ele disse que existia, assim, um caminho mediúnico para ser trabalhado. Eu já tinha uma vontade de querer estudar mais sobre a mediunidade ao lado da magia, e com as palavras do seu Tranca-Rua, falou, agora é o momento de eu começar a procurar isso. E na mesma semana eu comecei a procurar sobre desenvolvimento mediúnico. Eu já estava fazendo um desenvolvimento mediúnico no espaço do André Luiz, no kardecismo, que dura só apenas 7 anos, mas não era aquilo, não estava me identificando ainda com aquilo. Então eu continuei na busca e procurando na internet, aliás, procurando ainda mais sobre Exu, eu encontro um vídeo onde um cara ali começa a falar que Exu é guardião, que Exu é protetor, com uma força e uma vontade de falar sobre este guia de uma forma visceral, como a palavra que você costuma usar, e essa pessoa era você, no vídeo. Falando, cara, olha a maneira como ele fala sobre Exu, me pegou muito forte, eu preciso conhecer esse cara, e comecei a procurar na internet sobre você, Alexandre Comino, e encontrei a página do Pena Branca, na época só tinha o Facebook, e acho que no mês seguinte já abri uma turma de desenvolvimento mediúnico, 12 de setembro de 2012. Eu falei, agora eu vou adentrar esse caminho aí. E aí, como é que foi começar um desenvolvimento mediúnico? Medo primeiro, né? O medo, e aquela expectativa. Aí que tá, né? Aproveitando, a gente cria uma expectativa, e expectativa é um erro a gente ter, né? Ainda bem que foi um erro, porque eu criei uma expectativa e foi muito melhor do que eu criei. Porque eu cheguei lá dentro, aquele cheiro de incenso, que eu até te perguntei qual que era o incenso, porque esse incenso me marcou muito forte. Cheguei, sentamos na sala, você adentrou a sala e a primeira coisa que você fez foi uma oração. Naquele dia em especial, eu acredito que tenha sido em especial, porque nunca vi depois daquele dia uma oração como aquela, me pegou muito forte, porque você dizia de todos os orixás durante a sua oração, e cada momento que você evocava um orixá, eu sentia isso dentro de mim. Era, de fato, aquilo como foi dito, que é dito por muitos, né? Você sente um arrepio, mas era muito forte. Era algo que mexia muito, tava com o olho fechado. Cada orixá que você falava era uma sensação diferente, em um lugar diferente do corpo. Eu falei, nossa, que bagulho doido. Eu falei, esse negócio é muito bom. E eu lembro muito claro que eu tinha que escrever isso pro diário da Adepto, né? Falei, nossa, olha esse negócio da Umbanda, é muito louco. O desenvolvimento mediúnico vai mais além do que, né? Do que só esse de desenvolver a mediunidade. E isso é uma coisa que deixou sempre claro pra gente, né? E eu levei esse texto pra você, que por sinal foi publicado no Jornal de Umbanda Sagrada. E no outro encontro, foi um encontro em que foi chamado os Exus, e estava em terra o seu Exu Sultão, para falar sobre o desenvolvimento mediúnico nosso, como seria, e ele estava falando muito sobre esse autoconhecimento e esse negócio de aplicar o que você sente pro próximo. Ele estava falando. Exato. Eu falei, nossa, era isso que estava faltando. Tava precisando disso, do que eu aprendi tudo. E aí? Eu tinha aprendido antes da Umbanda. Eu preciso colocar em prática pro próximo, né? É o que você diz do calor, né? E não adianta nada a gente ter o conhecimento se não tem o amor para aplicar isso, né?
Eu penso muito nisso. Então, tem que ter esse carinho, tem que ter essa aproximação do próximo. Então, para mim, foi muito importante tudo que eu vivenciei lá na Paracatu. Naquela época era Paracatu ali, né? 2012. E tudo que foi aprendido, eu aprendi lá, de meditação, principalmente. Eu já vinha estudando meditação e ali eu falei, nossa, estou no lugar certo. Por sinal, as músicas que tocavam lá também eram as músicas que eu ouvia. Eu falei, então eu tô em casa, Krishna Das, né? E tudo mais. E foi lindo demais. Para mim foi a melhor decisão da minha vida, foi ter encontrado o Colégio Pena Branca e ter seguido esse caminho. Fico muito feliz, PH. E agora, como dirigente espiritual, muda tudo, né? Muda tudo, mas ao mesmo tempo tem coisas que eu não quero mudar, que é continuar sendo seu filho de santo e seguindo lá dentro do Pena Branca, como a aprendiz de sempre, né? Fico muito feliz. A gente tem desenvolvimento mediúnico de segunda e quarta no Colégio Pena Branca. O PH tá sempre com a gente lá às quartas-feiras, também junto com o David, e alguns médios mais antigos também estão junto com a gente lá, colaborando com o desenvolvimento dos novos médios que chegam, né? Isso. Como é hoje você, dirigente espiritual, ir lá no Pena Branca acompanhar esse desenvolvimento? A missão de um dirigente espiritual, se é que a gente pode dar esse nome, missão, né? Porque é um peso, e ao mesmo tempo que você considera isso como missão, mas parece que é uma pretensão até, e não é bem isso, né? É uma responsabilidade ainda maior de ser médium. Diga-se de passagem que essas palavras são muito parecidas com a filha que o Zélio diz, a filha do Zélio diz, não é isso? Né? De você ser um médium, só ter mais responsabilidade. As mães e o médio dizia. Isso. Mas é uma necessidade ainda maior de você ter o engajamento com a religião, no sentido de estudo e estar mais próximo ainda da sua espiritualidade. E uma outra coisa, que é o que eu comentei com o irmão Antônio Bispo antes de a gente entrar, que existe uma necessidade de ter aquilo, a honra, né? Daquele que veio antes da gente, né? Porque sem isso não adianta nada. Sem o Rubens, nosso pai, nosso mestre Rubens Saraceni, em memória, em carinho e amor, que nós dedicamos aqui também, e graças a ele nós estamos aqui. Sem ele nenhum de nós estaria aqui, não é? Exatamente. Então a gente honra aqui o nome de Rubens Saraceni, nosso pai, de pai Ronaldo Linares, de Zélio de Moraes e de tantos outros. Batemos cabeça e pedimos a bênção para todos aqueles que vieram antes e abriram esse caminho para nós. Não é? Eu fico muito contente em lhe receber aqui, meu irmão. Eu estenderia essa conversa ainda por muito tempo, mas para finalizar, eu diria assim, você só aprende a ser dirigente sendo, né? Exatamente. Então tem coisa que você só aprende fazendo, né? Por mais que se haja um curso de preparação sacerdotal, você só é sacerdote na prática, aprendendo que isso é uma questão humana. Você não prepara médium, você prepara gente. Você não desenvolve médium, você desenvolve ser humano. Você não toca um RG, você toca um outro ser humano. Então eu agradeço muito pelo seu carinho, pelo seu empenho, pela sua dedicação e pela sua coragem. Porque há de se ter coragem para assumir um trabalho espiritual, à frente de um trabalho espiritual. Então eu lhe agradeço por vir hoje aqui dar um pouco da sua palavra, da sua experiência pra gente. Gratidão para Alexandre Comino. É uma honra estar aqui do seu lado, principalmente por conta daquilo que você já vivenciou com o Pai Rubens estando aqui. Para mim isso não tem palavras, só gratidão. Muito obrigado, meu irmão. Nós estamos aqui na Rádio Mundial, agradecendo aqui a oportunidade que a rádio dá de abrir os seus microfones para que a gente possa falar um pouco sobre a religião de Umbanda. Eu agradeço a todos que caminham junto comigo, a todos que vieram antes, aqueles que vêm depois também. Agradeço a minha mãe espiritual, Alzira Saraceni, esposa de Rubens Saraceni, que mantém aberto o Colégio Umbanda Sagrada Pai Bene de Aruanda, em São Paulo, na Zona Leste, que tem perfil também no Facebook, que tem site, que tem a sua filha Graziella Estela Saraceni à frente dos trabalhos. Lá também há desenvolvimento mediúnico, o trabalho caritativo e de atendimento. Umbanda é linda, é uma religião encantadora, fascinante e brasileira.
Muito, muito, muito obrigado a todos e axé. O choro do A Rádio Mundial apresentou programa Umbanda Linda, falando sobre a magia da vida, com sacerdote Alexandre Cumino. o choro